Quando se tratar de água oxigenada, o que ele vai fazer? Ele vai daqui para cá ou vai daqui para lá? Ele vai fazer o que faltar. Então, ô querido, puxa a cadeira e senta. Senta e me diz primeiro, quem é o co-participante do processo? Quem é que também está fazendo a operação? Aos pouquinhos você vai ficar craque. Tu vai ficar craque e dizer que esse permanganato de carga 7 está passando para manganês de carga 2. Pronto. Se você reparar o outro participante, você está passando de mais 7, por quê? Se o oxigênio é menos 2, 4 vezes 2, 8, tem que ser 8 positivo, e tem 1, faltam 7. Se o ácido sulfúrico é o SO4 de carga menos 2, estiver diante de manganês, ele vai ser carga 2. Que operação é essa, hein? Essa operação chama-se de quê? Essa operação chama-se de quê? Chama-se de redução. O manganês é o rei, carga 7. Para ele descer para a carga 2, ele terá que receber 5 elétrons. O delta dele é 5. De mais 7 para mais 2, vai receber um elétron passar para 6, um elétron passar para 5, um elétron passar para 4, um elétron passar para 3, mais um elétron passar para 2. Então ele recebe, se ele faz redução, ele recebe elétron. Bom, então o que sobrou para o oxigênio da água oxigenada? Para o oxigênio da água oxigenada, você vai fazer o que lhe falta fazer. Pode alguém receber sem ninguém deixar à disposição? Pode não. Então, obrigatoriamente, a operação que eu devo indicar para o oxigênio da água oxigenada, que pode receber, mas que pode perder, terá que ser a operação subida. Terá que ser a operação oxidação. E a operação oxidação é o que está faltando. E para ser oxidação, ele tem que fazer o quê? Ele tem que perder elétron. E para onde que ele perde elétron? Ele perde elétron quando ele sobe ou quando ele desce. Se ele perde elétron, ele vai subir. Ele não está perdendo coisa negativa? Se ele está debaixo do solo, menos 1, se ele jogar elétron fora, ele ao menos fica 0. Então, queridinha, tu dançou. Tu não é a atriz principal. Tu não vai receber o coeficiente. Porque, havendo água oxigenada, a operação pela qual ela participa é na operação que resta para o balanço de elétrons doados de elétrons recebidos. Quer ver como dá tudo certinho? Pode crer que vai dar certinho. Qual foi o delta daqui mesmo? O delta foi de 5 para 2. Aliás, de 7 para 2. Então é 5, tá ok? Tem um só, não vou nem multiplicar. Qual é o delta do oxigênio? O delta do oxigênio é de menos 1 para 0. Qual é o delta dele? O delta dele de quanto que é? É de 1, não é mesmo? Sim ou não? Sim. Agora, quantos oxigênios passam de menos 1 para 0? De menos 1 para 0, quantos que passam? Não passam 2 oxigênios? Então, eu vou ter que pegar esta quantidade 2 e multiplicar. Isso vai me dar 2. Aonde é que eu enfiava? Onde é que eu colocava os 2? Onde é que está? Onde é que eu colocava os 5? Os 5 que eram do nitrogênio. Os 5 do nitrogênio passavam de 5 para 2, dava 3 na verdade. Onde é que eu coloquei? Eu coloquei no cobre. A variação que acontece no nitrogênio, eu ponho no cobre. E a variação do cobre, eu ponho no nitrogênio. Muito bem.
Onde é que eu coloco essa variação do nitrogênio, do manganês? Essa variação que eu tenho do manganês, eu vou colocar onde? Eu vou colocar na água oxigenada. E essa variação da água oxigenada eu coloco aonde? Coloco no manganês. Sabe quando que você ia descobrir esses dois números sem esse processo? Nunca. Não, na verdade tem um método matemático. Você coloca aqui X, Y, Z, S, T, W, S. E faz uma montagem matemática. Quantos potássios tem na esquerda? X, você colocou X aqui na frente. A quantidade X é igual à quantidade que tu põe aqui, 2Y, será a letra que você colocou. Faz um balanceamento matemático, mas aí não é matemática, não é química, é matemática. Bom, tendo feito a troca, então, o 5 do manganês você colocou para a água oxigenada e o 2 da água oxigenada você colocou para o manganês, tanto faz colocar para esse manganês quanto aquele, percebe? Por quê? Porque a quantidade é a mesma. Tenho 2 manganês aqui, 2 manganês lá. Comecei a fazer a tentativa. Outro, quem que eu vou olhar? Eu vou olhar o H? Não, querido. H tem demais. Vou olhar o O? Não, O tem demais. Eu vou olhar as pessoas diferentes. Hidrogênio e oxigênio é como eu dizia para os meus filhos pequenos. Quando a gente vai num restaurante, naquele self-service maravilhoso, caríssimo, não fica pegando feijão e arroz, não, cara. Feijão e arroz tem em casa. Tem que pegar coisas que não tem em casa para valorizar o dinheiro. Aqui também, hidrogênio, esquece. Vamos observar quem? Primeiro, o manganês, que é o nobre da festa. Quem é o outro que é famosinho e merece respeito? É o potássio. Os que aparecem pouco, os átomos metálicos. Aqui eu tenho 2 potássios. Eu estou vendo que aqui também tem 2. Então, crava. Esse um tem que cravar. Ah, mas quando um não escreve, escreve. Porque se você deixar em branco, daqui a pouco você acha que está em branco mesmo e põe outro número. Não está em branco, o lugar está garantido. Para que serviu? Para fechar a quantidade de potássio. Aí eu tenho 2 potássios à esquerda, tenho 2 potássios à direita. Agora, quem é o mais novidade? Não é o H. Quem será o mais novidade? O mais novidade será o enxofre. E não pega o O junto, pega o enxofre. Quantos enxofres tu tens aqui? Tem 1 em uma molécula. Não sei quantas moléculas. Então, eu enxofre eu pego na direita primeiro. Por quê? Porque na direita eu tenho garantido. Esse 1 me garante a quantidade. Esse 2 me garante a quantidade. Então, eu tenho 2 enxofre. Oxigênios eu tenho 8. Mas enxofre eu tenho só 2. 2 enxofre mais 1, 3, tem que ter 3. Como é que eu faço para 3 virar 3? Ué, para 3 virar 3, basta colocar 3 na frente. Então eu tenho 3 enxofres aqui em 3 moléculas, que corresponde a um enxofre de uma molécula, mais 2 enxofres de 2 moléculas. Agora sim! Acabou o camarão, acabou as coisas caras, então pode pegar uma saladinha aí e tal, né? Baratinha, que só vai pesar e vai me tirar mais dinheiro do bolso. Bom, então agora eu vou olhar quem? Vou olhar os Hs. Os Hs é mais simpático. Quantos Hs eu tenho? Vamos lá. Uma molécula tem 2, em 5 eu tenho 10. Eu tenho 10 átomos de hidrogênio. Em uma molécula eu tenho 2, em 3 tenho 6. 10 com 6 dá 16. Para que sejam 16, eu simplesmente pego 8. 8 vezes 2 dá 16 e corresponde a 10 com 6. Tá vendo? Não é assim tão complicado. Isso aqui caía muito antigamente e era um terror. Atualmente, nem se coloca mais tanto para não ter que dar 0.
o pessoal tira zero pra caramba nas provas descritivas, sabe? Então, para não torturar o aluno, então até se abranda um pouco. Mas que é um puta raciocínio legal, que faz os neurônios acordarem, não tem dúvida. Isso aqui é um xadrez, cara, é um xadrez. Bom, acabou-se tudo? Não. Está faltando o coeficiente do O. Então agora é um pouco exaustivo, mas temos que encarar. Uma molécula tem 4, em 2 moléculas eu tenho 8. Em uma molécula eu tenho 2, em 5 moléculas eu tenho 10. Em uma molécula eu tenho 4, em 3 moléculas eu tenho 6. Muito bem, então me deu quanto? Dá 18, 24. Do lado de lá tem que ter 24. Então vejamos, eu estou agora contando o O. Quantos oxigênios eu tenho? 4 em uma molécula só. Quantos oxigênios? 4. Mas em 2 moléculas, perdão. Não está certo, estou contando o O, Eu tenho, em uma molécula eu tenho 4, em 2 tenho 8, em uma molécula eu tenho 2, em 5 eu tenho 10, em uma molécula eu tenho 4 oxigênios, em 3 eu tenho 4 vezes 3, ô seu babaca, 4 vezes 3, 12, meu querido. Está falando errado para os meninos. Em uma molécula eu tenho 4 átomos de oxigênio. Em 3 moléculas são 12. 4 vezes 3, 12. Em uma molécula eu tenho 4 átomos de oxigênio. Em uma molécula eu tenho 4 átomos de oxigênio. Vezes 2 são 8. E em uma molécula eu tenho 1 átomo de oxigênio. Vezes 8 são 8. E o que sobrar vai para lá. Então, quantos que me deu? 8, 20, 30, certo? 20, 30. Do lado de cá, eu tenho 8, 16, 20, falta 30, tchê. Falta 10 para totalizar 30. Então, qual é o número que eu ponho aqui? Fala para mim, fala. Qual é o número? 5. Porque 5 vezes 2 dá o 10. Se eu tiver efetivamente 10 aqui, eu terei 16, 20, 30, que equivale a 20, 30. Tá bom? Então, o que eu vou poder fazer daqui a pouco? Daqui a pouco eu vou perguntar quantos metros cúbicos de gás oxigênio se produz naquela indústria que consome, numa determinada reação, 5 litros de água oxigenada na CNTP. Bom, então veja, eu vou querer saber o volume daquele gás, trabalhando com uma quantidade determinada de oxigênio. De oxigênio na forma de água oxigenada. Bom, e aí então vai a estequiometria. Coisa para gente grande como você.